pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou trabalhador da Casa Espírita Mensageira do Bem e hoje eu fui convidado para estar passando alguns recados da nossa Casa Espírita para vocês. Por conta da pandemia que estamos passando nesse momento e sempre prezando pela saúde e bem-estar de todas as pessoas que frequentam a nossa casa, as nossas atividades presenciais estão temporariamente suspensas. Para que você fique ligado em todas as notícias da nossa casa, sugerimos que sigam as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso Facebook e também o nosso Instagram. Nesse momento, peço a vocês que reserve um copinho com água para que ao final da palestra possa ser fluidificada com todos os nutrientes necessários para o seu corpo físico e espiritual. As nossas palestras, enquanto a nossa casa física permanece fechada, continuarão acontecendo todas as segundas-feiras a partir das 20 horas no nosso canal no YouTube. As nossas irradiações também continuam acontecendo. A partir das 21 horas, logo após essa palestra, procure um cômodo mais tranquilo, mais calmo da sua casa, entre em sintonia com seu anjo de guarda, com seu mentor espiritual, faça uma prece e peça tudo aquilo que você precisa nesse momento, que tenho certeza que você será amparado. Desejo a vocês uma ótima palestra, uma ótima noite e uma excelente semana. Abraço! Boa noite, meu nome é Maria Ângela, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Mensageiros do Bem e hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre o tema recomeçar. A vida sempre nos oferece uma nova chance. Primeiramente, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, entrar em sintonia com o nosso anjo de guarda, agradecer pela nossa vida, pelo dia de hoje e pela proteção que tivemos até aqui. Que não nos falte força e fé para vencer essa jornada, que tenhamos sabedoria para aproveitar cada segundo da nossa vida com muito amor, com muita esperança, com muita gratidão, caridade e amor ao próximo. Que assim seja. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos ou precisaremos recomeçar. Podemos entender que recomeçar é refazer, reconstruir algo na nossa vida em que nós não obtivemos o sucesso em que desejávamos. O que vai nos levar a recomeçar não importa. Todo recomeço, ele nos traz um convite à resignação e ao trabalho e à construção desse novo ser. Nós vamos falar do recomeço visando o crescimento pessoal. Portanto, toda a nossa história de vida, a nossa bagagem, tudo o que a gente viveu, as nossas experiências, os nossos vínculos, as nossas cicatrizes, eles são importantes para esse recomeço, porque eles vão sustentar as nossas decisões para essa transformação. A nossa história de vida, ela vai ser um ponto de partida. O nosso passado, ele vai ser um lugar para referência e não para residência. Quantas decepções ao longo da vida nós já não tivemos? Com amigos, com colegas. Nós não somos perfeitos e ninguém é. Todo mundo comete erros. E nós estamos aqui justamente em busca de aprendizado, de melhoramento, de evolução para o nosso espírito. Existem dias em nossas vidas em que as derrotas,
a angústia por não alcançarmos o nosso objetivo, por não conseguirmos conquistar algo em que almejávamos, eles vêm de encontro ao nosso ser de uma maneira mais aflorada, trazendo sentimentos de incompetência, de incapacidade. É como se algo nos puxasse, nos sugasse para baixo, nos impedindo de seguir em frente. O que a gente tem que entender sobre esses dias? Que existem esses dias difíceis, sim, mas eles passam, e que os dias difíceis também nos fortalecem. Eles também nos inspiram a buscar algo novo e algo importante. Então, a gente tem que aceitar, compreender, respeitar. Todos nós temos dias ruins e não há nada de errado ou de anormal com isso. Nós temos que respirar fundo e, ao amanhecer de um novo dia, começar de novo. Existem dias em nossas vidas em que as derrotas, a angústia por não alcançarmos o nosso objetivo, por não conseguirmos conquistar algo em que almejávamos, eles vêm de encontro ao nosso ser de uma maneira mais aflorada, trazendo sentimentos de incompetência, de incapacidade. É como se algo nos puxasse, nos sugasse para baixo, nos impedindo de seguir em frente. O que a gente tem que entender sobre esses dias? Que existem esses dias difíceis, sim, mas eles passam, e que os dias difíceis também nos fortalecem. Eles também nos inspiram a buscar algo novo e algo importante. Então, a gente tem que aceitar, compreender, respeitar. Todos nós temos dias ruins e não há nada de errado ou de anormal com isso. Nós temos que respirar fundo e, ao amanhecer de um novo dia, começar de novo. Nós podemos dizer que a nossa vida é um recomeço contínuo. Cada dia nós somos chamados a recomeçar sem que a gente se dê conta disso. Mas quando a dor bate na nossa porta, nós não conseguimos enxergar uma saída. As nossas reações elas ficam um pouco confusas e a única coisa que a gente quer é que toda essa dor passe naquele momento. E em alguns desses momentos, a nossa vontade é de fugir da vida, imaginando que essa seja a melhor solução. A nossa mente não consegue encontrar uma alternativa para nos ajudar e para sair daquele momento em que nós nos encontramos. A questão 258 do Livro dos Espíritos, ela faz a seguinte pergunta: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E em resposta, nós temos o quê? Que nada ocorre sem a permissão de Deus, enquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Se você vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou, e a bondade divina concede a liberdade de recomeçar de novo o que foi mal feito. A doutrina espírita, ela nos esclarece que a causa dos males que nos aflige muitas vezes são reações e ações referentes às nossas vidas passadas, que acabam por se refletir nessa vida. Mas na maioria das vezes são consequências de más escolhas que nós fizemos nessa vida mesmo. O Espiritismo também nos fala que nós escolhemos as nossas provações antes de reencarnar. Só que na maioria das vezes nós acabamos esquecendo disso e chegamos até a questionar sobre a bondade de Deus e a justiça divina. As nossas provações, elas são um bem para nós, porque elas acabam por nos fortalecer. Ela nos ajuda a cultivar a nossa humildade, a paciência, a resignação.
elas nos fortalecem e nos preparam para uma vida futura. Quem de nós que não passou ou esteve junto de alguém em uma situação difícil, em que a pessoa estava tentando sobreviver, tentando se reerguer, recomeçar, ou então tentando ajudar alguém? É que ainda é difícil para a gente entender que faz parte do nosso estágio evolutivo a dor e o sofrimento. Que isso são consequências dos nossos débitos, dos débitos que nós conquistamos em algum momento das nossas vidas. E que na maioria das vezes é dessa atual reencarnação. Nós precisamos entender que a vida funciona dentro das leis perfeitas criadas por Deus. E muitas vezes, na escola da vida, nós acabamos nos comportando como aqueles alunos teimosos, que aproveitam pouco ou então não aproveitam a inteligência que tem e tudo que tem à sua mão para aprender. E aí acabam sendo reprovados. E assim é com a gente também na vida. Quando nós não aprendemos as lições, nós precisamos refazer. E vamos refazer quantas vezes forem necessários até que aquela lição seja aprendida. E dessa maneira a gente consiga superar essa etapa e subir um degrauzinho para a nossa evolução. E é olhando esses ensinamentos que são tão esclarecedores da nossa doutrina que nós precisamos seguir entendendo que ninguém sofre a penalidade de outra pessoa, que ninguém recolhe o castigo de ninguém. Cada um responde pelas faltas com que cometeu. Cada um responde pelos seus erros. Nós sabemos que diante de qualquer situação de dor e de desespero, existe um tempo em que é preciso para que a gente consiga assimilar tudo o que está acontecendo. Cada pessoa tem o seu tempo. Nós não podemos fazer comparações entre as pessoas. Não tem como a gente medir a dor do outro. Cabe a nós apenas compreender. É como se fosse um processo de luto, de aceitação. Só que essa dor e esse sofrimento, eles não podem durar uma vida inteira. A partir do momento em que a gente compreendeu, que a gente aceitou, que a gente se permitiu vivenciar todo esse sofrimento, nós temos que começar a buscar alternativas para sair daquela situação. E sendo que a primeira coisa que nós temos ao nosso favor é a nossa oração mais simples e mais sincera, aquela que vem do fundo do nosso coração. Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos os bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos auxiliando, para que a gente consiga compreender e passar por esse processo. Nós temos apenas que pedir em oração, pedir ajuda, pedir auxílio, pedir proteção. Nós também podemos nos cercar de pessoas amigas, pessoas que querem o nosso bem. Existe também outras formas de se fortalecer, buscando terapias e ajudas em outros lugares também. O que a gente não pode é se permitir que aquele problema ele acabe com a gente. Nós não podemos deixar que ele nos abale e acabe por prejudicar a nossa caminhada evolutiva. Todos nós que já vivemos um pouco mais, temos a certeza de que nada na vida é definitivo, nem a felicidade e nem a infelicidade, e que tudo passa. E o que nós precisamos é decidir de que forma que a gente vai conseguir passar por essas situações adversas, tendo sempre em mente que as nossas reações positivas irão de encontro a tudo o que é positivo, tudo o que é bom. O bem que você faz retorna para você.
E já as reações negativas farão o contrário, da mesma maneira, também vão retornar para a gente. Tudo que a gente emitir vai retornar para a gente de alguma maneira. Recomeçar é fazer novos alicerces, é levantar paredes e construir algo novo e verdadeiro, partindo das experiências de tudo que a gente já viveu. O recomeço ele pode ser um sopro que vai aquecer o nosso coração, que vai nos dar esperança, nos encher de alegria em viver, em persistir na vida e naquilo que nós sonhamos para nós. O recomeço também exige em que a gente deixe coisas para trás, coisas que às vezes a gente queria tanto, mas que é preciso deixar para trás, desapegar, seguir em frente. E isso exige maturidade e resiliência. E são essas construções diárias que exigem paciência e acreditar e ter fé que o amanhã ele será melhor. Ele pode ser melhor se a gente quiser fazer dele melhor. E quem de nós que não se inclui nos corações partidos? Eu também me incluo nos corações partidos. Quem de nós nunca perdeu um emprego? Quem de nós achou que a vida já não tinha mais sentido? Quem nunca sofreu por amores que não deram certo? Quem não perdeu um parente querido? Ou experimentou desgostos na vida? Quem nunca chorou sozinho na rua? Ou no trabalho? Ou com amigos? Com familiares? Quem que não tentou evitar mágoas? Mas elas sempre acabam nos encontrando. Quem nunca sofreu uma decepção que parece que vai nos matar por dentro? Um insucesso, um desastre. Aquele ser que era muito querido, que deixou uma lacuna impreenchível na nossa vida. Uma enfermidade cruel que nos abalou de tal maneira. Ou um vício que por pouco não conduziu à loucura. Prejuízo financeiro, aquele em que a gente pensa que todas as futuras possibilidades que nós pensamos para a nossa vida foram por água abaixo. Uma traição. O que a gente tem que entender é que a gente precisa seguir em frente e nunca desistir de lutar. E compreender que o recomeço, ele pode nos curar. Nós não passaremos pela vida sem experimentar algumas das situações que eu acabei de falar. E essas situações são as que mais nos chamam para o recomeço. Elas são um convite para que nós possamos exercitar a nossa fé e o nosso trabalho, na nossa caminhada evolutiva. Os erros, os vícios, as nossas mazelas, elas fazem parte da nossa existência. E o recomeço vai ser sempre a melhor resposta para essas adversidades na nossa vida. Recomeçar pode não ser fácil, mas é possível. E nós podemos criar oportunidades para que esses recomeços aconteçam. Então, parar de ficar se lamentando o passado. A solução, ela está no agora. E não tem como a gente tentar consertar tudo de uma única vez. As coisas levam tempo. Elas precisam de tempo para ser reconstruídas. E nós não podemos esperar resultados rápidos. Então, vamos começar a fazer o que é certo. Começar agora. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, uma decisão. Mais tarde, outra decisão. Mais um passo. Decisões corretas, decisões conscientes. Mesmo que pequenas. Mas que a gente consiga começar a fazer essas pequenas mudanças.
até que a mudança que a gente espera aconteça. Vai ter momentos em que a gente vai achar que está tudo muito difícil de mudar. Vai chegar até a pensar que não vale a pena, que é melhor deixar como está. Mas a gente tem que lembrar das consequências de não mudar. Se for preciso, pode escrever isso, colocar no papel, só para não esquecer. Fazer como se fossem os prós e os contras. O que eu vou ganhar com isso? O que eu estou perdendo com isso? Toda vez que um pensamento negativo vier na nossa mente, a gente tem que pensar duas coisas positivas para aquele pensamento. E pensar positivo com mais convicção ainda. Outra coisa importante para o recomeço é a aceitação. Aceite a sua dor. Evitar a dor só vai aumentá-la. Para curar, a gente tem que passar por ela, abrir a porta, se permitir sentir, acessar aquela dor, acessar as nossas feridas emocionais, que muitas vezes vão além da tristeza. E só a gente sabe qual é o tamanho da nossa dor. Essa dor pode ser sentida nas profundezas do nosso ser. Então temos que aceitar, não fugir. Porque se a gente fugir, a gente vai estar sempre adiando esse recomeço. Reserve um tempo para refletir. Se dê a permissão para sofrer. Todo mundo tem o seu tempo. Tempo e paciência é fundamental para esse processo de cura. A gente tem que se cercar de pessoas que nos compreendam, que nos entendam no nosso momento de dor. Estender a mão. Estar sozinho faz parte da cura, mas longos períodos de isolamento, eles não são saudáveis para a gente. A dor, quando ela é muito profunda, ela sempre nos traz reflexões pessoais. E muitas vezes a gente acaba se culpando ou se fazendo de vítima. Tentamos abraçar aquela amargura. E isso são armadilhas. Então a gente tem que ter o nosso tempo para sentir a nossa dor, mas a gente também tem que estender a mão. Estender a mão para amigos. Existem grupos de apoio que podem nos ajudar a se fortalecer. A oração, a meditação, ler livros, fazer coisas que tragam paz de espírito, porque milagres não existem. As coisas levam tempo. E é uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Vamos se envolver em atividades que sejam saudáveis, que sejam salutares para a nossa mente, para o nosso corpo. A gente pode encontrar diversas maneiras para aliviar a nossa dor. Escrever, ler música, sair com os amigos, dançar, fazer exercício físico, tarefas em que a gente encontre gosto por aquilo, encontre prazer em estar fazendo aquilo. Alguns minutos do nosso dia. E tudo isso é um processo de aprendizado para a gente. Cabe a nós refletir e explorar, se ponderar diante disso. Sem se atacar, sem se culpar, sem se fazer de vítima. Isso vai nos proporcionar uma maior compreensão, compaixão por nós mesmos e pelos outros também. A dor ela pode ser uma atitude de aprendizado, em que ela vai nos ajudar a descobrir o valor de tudo que a gente já viveu, das nossas experiências.
depois que a gente conseguir aceitar a nossa dor, nós temos que começar a pensar de forma consciente sobre tudo o que aconteceu. E é a partir daí que a gente está se permitindo iniciar um processo de recuperação. E a gente vai estar tomando uma decisão para uma nova direção. Na vida nada é eterno. Pessoas, oportunidades sempre passarão e sempre chegarão. E é por isso que a gente deve lutar por aquilo que a gente quer e acreditar em dias melhores, pessoas melhores, circunstâncias melhores, soluções melhores para determinados problemas. Nós sonhamos e acabamos idealizando, e tudo isso faz parte dos recomeços. Errar não limita as nossas vidas. Nós somos seres humanos, sujeitos a erros. Nós temos sentimentos que podem ser melhorados, ser lapidados. Nós temos infinitas oportunidades para recomeçar. Nós recomeçamos todas as manhãs, todas as noites. Fomos feitos para recomeçar, um dia após o outro. Ao se deitar, lembre-se, você foi criado para recomeçar. Ao se levantar, lembre-se, é mais um dia em que você pode recomeçar uma nova história. Seja o autor da sua felicidade. Seja o realizador dos seus sonhos. Seja você a sua motivação. Tenha foco. Alimente a sua fé. Quando você perder o controle, não se apavora. Confie em Deus. Peça ajuda. Peça auxílio ao seu anjo da guarda. Recomece. Quantas vezes for preciso. Não se limite, não se ignore, não se desmotive, porque a vida, ela é feita de recomeços. E para finalizar, eu vou deixar uma frase do nosso querido Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Boa noite, meus amigos. Obrigado pela atenção. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Peço a todos que permaneçam em prece e em sintonia. Logo mais terá nossa irradiação espiritual. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Abraço.